Alô, som? Acho que está um pouquinho alto. Eu vou falar mais baixinho. Senhor amado, te damos graças pela sua palavra. A partir daquilo que nós cremos na sua palavra, que nós podemos cantar com ousadia, com alegria, ter alegria em ti e saber quem somos, saber quem tu és e mais uma vez nos alegrar em tudo isso. O Senhor nos convidou a uma vida de verdadeira alegria, diferente daquela que o mundo dá, que é passageira, que pode ser comprada, mas essa alegria que o Senhor nos dá, ela é eterna, ela não tem nem explicação e, portanto, não tem limites. Não são as coisas exteriores que dizem se nós estamos alegres ou não, mas é o fato de o Senhor nos amar, o fato de que o seu amor por nós é uma verdade que não pode ser mudada pelas circunstâncias. O seu amor é eterno, estável. O seu amor é estável, equilibrado, maduro. O Senhor é favorável a nós. E isso nos alegra profundamente. Nós temos fé em ti, e essa fé nos faz te amar, e esse amor nos dá uma profunda esperança. A sua presença é real, nós podemos discernir o Senhor, participando das nossas vidas, participando dos nossos cultos, ministrando ao nosso coração. O Senhor está no meio de nós, e isso nos alegra, porque nós estamos olhando para ti e esperando de ti a graça, esperando de ti a salvação. E o Senhor não tarda em nos abençoar, não tarda em nos ajudar, não tarda em nos socorrer. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Amada igreja do Senhor, nós estamos alegres essa manhã por ver vocês. Existe profunda alegria na igreja de Deus, em saber que nós somos uma família. Uma família que não foi eleita por sangue, ela não se começa no nosso código genético, nós somos de origens muito diferentes. Não começa nas afinidades, porque aqui nós nos tornamos semelhantes no canto, no vocabulário, no comportamento, mas nós não partimos das mesmas culturas, não partimos das mesmas histórias de vida. Em Cristo nós somos todos iguais. No Senhor nós vamos nos tornando semelhantes àquele que é o modelo de todos nós, Jesus Cristo. Aquele que nos inspira, aquele que nos atrai, aquele que foi à nossa frente abrir um caminho pelo qual todos nós somos convidados, instruídos, intimados, empurrados a percorrer pela ação do Espírito Santo, que é verdadeiro, é vivo, se move em nós como esse vento nas nossas velas, nos levando a Deus. Não fomos nós que procuramos o Senhor, foi Ele que nos buscou onde estávamos. E não somos nós que pelas forças de nossas próprias pernas, de nossas próprias mentes, pelo desejo de nosso próprio coração, seremos levados à presença de Deus até a eternidade. Não, é Ele que gentilmente, em alguns momentos, e com firmeza em outros, nos chama, nos atrai, nos puxa, nos empurra e diz: ei, olhem para mim, confiem em mim. Esse é o Evangelho da cruz de Cristo, que diz: você não é digno, mas eu te torno digno de ser chamado filho de Deus. Esse é o Evangelho que nós cremos, é o Evangelho que nós pregamos. E foi esse mesmo Evangelho que chegou na igreja da cidade de Tessalônica. Chegou para essa cidade, uma cidade importante, um porto comercial, muita influência política, pessoas de muitas culturas, línguas, moravam lá. Quando Paulo e Silas chegaram anunciando Jesus Cristo. Essa é a segunda mensagem da nossa exposição de Tessalonicenses, das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Semana passada nós fizemos um panorama e explicamos por que essa carta ela é considerada a carta de conteúdo mais escatológico de Paulo. Sim, escatologia é tratar dos assuntos do tempo do fim, daquelas coisas que vão acontecer nos últimos dias. Escatologia trata muito da nossa esperança. Esperança é uma das 3 palavras
da tríade paulina. Quando Paulo fala aos seus amados irmãos nas suas cartas, ele sempre menciona 3 coisas. Ele sempre fala de fé, ele sempre fala de amor, ele sempre fala de esperança. Fé, amor e esperança são interessantes porque eles se relacionam de alguma forma com a seta do tempo. A fé está no passado, diz respeito daquilo que nós cremos Cristo fez em nosso favor. A nossa fé é num ato concluído. Cristo morreu por nós. E esse ato concluído é suficiente para a nossa salvação eterna. Então a fé se liga à esperança. Por quê? Por que nós podemos ter esperança eterna? Porque Cristo concluiu a sua obra a nosso respeito de maneira perfeita e eficaz. Não restou nada que precisasse ser redimido pela nossa ação. Glória a Deus. Agora o lado de cá está ouvindo também. Glória a Deus. Não restou nada que precisasse ser redimido pela nossa ação. Não é a nossa mão que nos garantirá um futuro na presença de Deus. Não é o nosso esforço que garantirá que nós chegaremos diante do trono com algum tipo de mérito. Não, todos os méritos que nós levaremos diante de Deus são os méritos de Cristo. Mas, entre a fé e a esperança há um caminho a ser trilhado. E esse caminho é o caminho do amor. Ora, se você creu em Cristo, ame a Jesus. Ame a Deus, ame aqueles que Ele chamou. E esse caminho de amor não serve de nada quando você se apresentar diante de Deus como um motivo para entrar ou deixar de entrar. Mas é que faz sentido viver hoje para a glória daquele que nos salvou no passado e já nos prometeu salvação futura. Então faz sentido viver como salvos hoje. Porque se nós somos definidos pela cruz de Cristo e não pelas nossas ações, por que viver ainda como alguém que obedece ao pecado se o nosso futuro já está garantido diante de Deus? Não! Não somos mais escravos do pecado, somos livres para glorificar a Deus. Aqueles membros que antes foram usados para viver para si mesmo e satisfazer sua própria carne, agora eles são usados para glorificar a Deus, e nós temos prazer nisso, e nós temos alegria nisso, estamos satisfeitos nisso. A satisfação que nós temos agora é uma sombra, é um lampejo, é uma fagulha da satisfação que nós teremos um dia diante de Deus. Se é tão bom adorar com a igreja hoje, quão melhor será quando finalmente, despidos dessa carne que tem limitações, sai para lá. Meu corpo será glorificado para cantar para sempre, para tocar para sempre, para servir para sempre. É por isso que eu espero a ressurreição, para continuar fazendo aquilo que eu já faço hoje. Ora, se não faz sentido viver na presença de Deus agora, por que eu espero a eternidade? E se eu viverei para sempre na presença dele, por que eu não começo agora? Tempo não faz sentido quando nós somos eternos. Sejamos agora aquilo que fomos convidados a ser para sempre. E foi isso que os tessalonicenses creram. Eles entenderam que o evangelho mudava a vida. E que era para eles imediatamente começarem a ser crentes. A igreja em Tessalônica foi uma igreja gerada muito rápido, edificada muito rápido, lideranças levantadas muito rápido, porque muito cedo eles sofreram perseguição. A gente vê em Atos 17, calma aí que eu tenho que ficar marcado. Atos 17, Paulo pregou durante 3 semanas na sinagoga dos judeus. Isso foi suficiente para que alguns judeus, muitos gregos piedosos e até mulheres importantes, e esse destaque em mulheres importantes tem um fator. Lucas, ao escrever Atos, ele destacou isso, porque na sociedade macedônica, Tessalônica ficava na Macedônia, diferente de em outras regiões da Grécia, como Acaia, em que as mulheres eram muito oprimidas na sociedade e a prevalência das decisões era essencialmente masculina, na Macedônia as mulheres tinham uma posição mais respeitada. Então havia muitas mulheres ricas,
havia muitas mulheres importantes e influentes nas decisões políticas, inclusive. Era a cultura dos macedônios, era diferente de outros lugares. A gente vê isso em Filipos. Lídia era uma vendedora de púrpura e uma mulher de respeito na sociedade. Não se menciona o marido de Lídia, se menciona que toda a casa dela creu. Mas a pessoa destacada ali é Lídia e não seu marido. Filipos era uma das cidades da Macedônia. Em Tessalônica havia mulheres importantes que, junto com muitos gentios piedosos e com alguns judeus, receberam de imediato a mensagem de Paulo e abraçaram aquilo com fé tamanha que lhes arriscou a vida. Um deles, Jason, nós não sabemos exatamente quem Jason era, mas por mencioná-lo por nome e o destaque que ele recebeu diante das pessoas que o perseguiram, era provável que Jason também fosse uma pessoa conhecida ou que tivesse alguma influência na sinagoga ou entre os gentios, nós não sabemos. Mas Jason recebeu os irmãos, recebeu Paulo, recebeu Silas, hospedou-os durante o período em que eles ficaram ali em Tessalônica. Jason foi preso por ter recebido os pregadores do Evangelho. E mais, olha que interessante o que Atos 17:4. Água é bom, né, gente? Eu funciono igual um carro com pouco óleo, eu bebo pouca água. Deus me livre, me ajudem a lembrar de beber água. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus entre a malandragem. Olha só, hein? Esses judeus aqui eram religiosos da sinagoga, pessoas que se diziam pregadores da verdadeira palavra de Deus. Mas eles se juntaram com homens maus da malandragem, a Bíblia é maravilhosa, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Homens religiosos, por inveja, se juntam a homens maus, de entre a malandragem, malandros, e não o malandro bom, o cara que tem, entendeu? Streetwise, aquele cara que sabe se mover nos lugares. Não, o malandro ruim, de entre a malandragem. A tradução da NAA é muito legal, né? De entre a malandragem me pegou. Reuniram uma multidão, ou seja, provocaram uma convulsão social. Eles colocaram a cidade contra os pregadores. Gente ruim, mentirosa, aliada com gente invejosa e religiosa, se juntaram contra o evangelho e prenderam Jason. Fizeram com que os líderes da cidade prendessem Jason. E eles falam uma coisa que, tudo bem, a gente está do lado de cá, né? A gente não está do lado dos homens maus e malandros e tal. A gente está do lado de cá, né? Nessa história a gente não quer ser quem ficou por cima, a gente quer ser quem foi preso. Eles falam assim, versículo 6, produção. Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Que maravilhoso tumulto nós podemos causar nos lugares em que nós chegamos. Na RA fala, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Veja, para os poderes estabelecidos, para o presente século, para as potestades nos ares que são rebeldes contra Deus, a chegada de um cristão verdadeiro, a pregação do Evangelho, a fé verdadeira, ela causa um transtorno. E se o mundo não nos percebe como transtornadores da ordem, algo de errado há conosco. Mas perceba que Paulo, Silas, e nem Jason, nem as mulheres piedosas, nem os gentios, nem os judeus, nada fizeram para ferir ninguém. Nada fizeram que fosse digno de ser tratados assim. Tudo o que eles fizeram foi dizer a verdade e procurar a salvação daquelas pessoas. Mas eles dizem uma outra coisa. Todos estes agem, versículo 7, todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Então é por isso. É que
Alguns colocam esperança de futuro em César. E César os beneficia. Mas há um outro rei, chamado Jesus. César está por enquanto. E Jesus, em João 18, nos instrui a dar a César. Certo? Na palavra ele instrui, dá a César o que é de César. Deixa a César onde César está. E em Romanos 13 a gente entende por quê. Porque até mesmo César foi estabelecido por Deus. É Deus quem estabelece reis, é Deus quem tira reis. Se César lá está, é porque César foi colocado lá por Deus. E César será tirado de lá quando Deus quiser. Nós, porém, olhamos para Jesus. E esperamos de Jesus um reino eterno que não será abalado. Os irmãos de Tessalônica estavam muito claros disso. Não atentaremos contra César. César não tem nada em nós e nós não temos nada nele. Aqui andaremos conforme as leis de César. Mas nós estamos pregando outro reino. E é isso que incomoda. A fé é uma fé em outro reino, que não é deste mundo. E que não espera deste mundo reconhecimento e não espera deste mundo recompensa. O amor é um amor a um outro mundo, a um outro rei, que não espera deste rei nenhum benefício. Não espera louvor de César. Mas também não agride César. Mas também não se levanta contra César, a menos que César decida se levantar contra Jesus. E a esperança não está em César. Digo isto como metáfora para vós que sois maduros. César não nos dará nada. Ele não terá nada de nós, porque o nosso coração está olhando para outro rei. Consegue entender? É isso. Cristo é a nossa esperança, porque foi nele que colocamos a nossa fé. Voltando para Tessalonicenses, tudo isso que nós narramos aqui em Atos foi o testemunho, foi a prática, foi aquilo que os tessalonicenses fizeram. Nós cremos, então nós agimos. Porque, versículo 2, Paulo se lembrava deles. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, 1 Tessalonicenses 1, 2, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Lembramo-nos diante do nosso Deus e Pai, do que nós falamos na última semana, a operosidade da vossa fé. É uma fé que age. Eu creio, por isso eu ajo. Eu obedeço ao Evangelho. Eu não sou só de boca, aqui não é goela, só papo. Não. Conforme eu falo, assim eu faço. Se eu creio, eu ajo conforme a minha fé. Eu abandono o pecado porque eu creio que fui redimido. Eu tenho um caráter irrepreensível o mais possível, porque eu creio que eu estou sendo santificado pelo Evangelho. Não faz sentido viver para glorificar o meu antigo rei. Aliás, o imperador, porque nos tomou a força. Nós não éramos do diabo. E ele seduziu os nossos primeiros pais. Enganou Eva e tomou a humanidade para si. Embora tenha feito o homem desejar fazer parte do seu império. E agora há aqueles que estão ali servindo ao príncipe deste mundo com prazer de fazê-lo. São esses que se juntam a homens maus de entre a malandragem e se levantam contra o Evangelho. Mas nós, com o nosso viver, daremos testemunho de nossa fé. Amando e obedecendo ao Senhor, inclusive beneficiando aqueles que nos prejudicam. Orando pelo bem dos que nos perseguem, socorrendo aqueles que outrora nos maltrataram. E se eles se arrependerem, eles terão lugar nessa casa. Porque só o Evangelho pode fazer isso. César não pode mudar o coração, mas Jesus pode transformar o nosso coração duro de pedra em um coração amoroso e perdoador.
Isso é o amor. O amor dedicado é aquele que acolhe, perdoa, recebe e dá uma nova esperança para aquele que tudo perdeu. Paulo continua falando, a esperança de vocês é firme em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, 5 e 6, tratam de um assunto que é uma daquelas sutilezas da Escritura que exigem a nossa atenção. E que fôssemos nós pessoas desatentas, talvez nós não entendêssemos a doçura. Você já comeu uma coisa que tem um sabor sutil? Não é? A gente está acostumado a comer comidas muito intensas assim, né? Você, vou comer pimenta, eu vou pôr muita pimenta. Vou comer sal, eu vou pôr muito sal. Quero tempero, bota assim 4 dentro de alho, assim, para fazer comida temperadona. Pá. É bom, me chama. Mas, sempre me chamem para comer. Mas, algumas comidas têm sabores sutis, não é? E é bom por isso. Quando você descobre um sabor novo, é tipo o ratatouille, o ratinho, quando ele mistura as coisas, aí vinha uma corzinha, e depois quando ele mistura duas, fica outra corzinha. É tipo isso. A Escritura, ela tem uns lugares... eu também estou cumprindo a minha cota de referências culturais, hein? A Escritura, ela tem isso. Tem lugares em que o sentido é assim, pá, na sua cara. Trombou com você. Mas em alguns lugares é sutil. Então agora a gente precisa da perspicácia de um paladar apurado, ok? Olha o que Paulo diz aqui na leitura pura. Produção, coloca para a gente o versículo 4, 5 e 6, a gente vai ler com calma. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele, Deus, os escolheu. Pega essa chave. Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Por quê? É uma partícula que indica, professora, indica o quê? Uma causa, ok? O segundo elemento está relacionado com causalidade ao primeiro elemento. Qual é o seu... Estou falando certo? Obrigado, professor. O segundo elemento qual é? O evangelho chegou em poder e convicção até vocês. Certo? Por quê? Porque Deus os escolheu. Isso é uma inversão da perspectiva. E Paulo continua falando depois. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Qual que é a inversão aqui? É sutil, tá? Nós, normalmente, consideramos ser a causa daquelas coisas que Deus faz por meio de nós. Paulo e Silas podiam dizer que eles eram pessoas dedicadas a Deus. Eles haviam largado suas residências, suas vidas comuns, se tornado ministros do Evangelho, apóstolos, missionários, chame do que você quiser. Eles estavam indo de cidade em cidade exclusivamente para anunciar o Senhor, sem esperar recompensa nenhuma a não ser do próprio Senhor. Então eles podiam dizer assim: nós chegamos até vocês cheios de poder, cheios de convicção. O nosso discurso era bem elaborado. As nossas palavras eram poderosas. Mas não é isso que ele fala. O que ele quer dizer aqui é: quando nós falamos, Deus manifestou poder em nossas palavras. Deus manifestou convicção em nossas palavras, porque Ele havia escolhido vocês antes de nós chegarmos. Então, Deus já tinha um povo aqui em Tessalônica. E a gente chegou aqui, e quando a gente foi falar, foi cheio de poder e foi cheio de convicção para o bem de vocês. Entenderam a sutileza? Entenderam? Perceberam onde está? A chave não está em quem fala, a chave está em quem fala. É uma ligação entre um Deus que ama pessoas e as pessoas que são alvo de Deus. E Ele vai ligar o objeto do amor ao amor que Ele tem, por meio de quem foi até elas.
E aí ele vai dar poder, e aí ele vai dar convicção para o portador da mensagem. Mas não é por causa do portador da mensagem, é por causa de quem ouve. Deus é a fonte da palavra. Quem ouve é o alvo dessa palavra. Quem prega, às vezes está cheio de poder, às vezes está cheio de convicção, mas é para o bem daqueles que Deus ama. Como isso nos liberta de buscar poder para nós mesmos, de buscar convicção para nós mesmos. Não, vá e pregue. Há pessoas em todos os lugares que são alvos do amor de Deus. Não depende de você. Prepare-se, equipe-se, estude, mas não confie que essas coisas são a fonte do poder, são a fonte da convicção. Deus é a fonte, a vontade de Deus, a eleição de Deus. Há um povo de Deus na terra esperando mensageiros que ligam um Deus de amor ao povo amado. Eles terão todo o poder, eles terão toda a convicção que eles precisam. Porque Deus vai cumprir a sua obra por meio de você ou por meio de outro. Deus vai cumprir os seus propósitos. Conseguiram entender a sutileza? Por que é que Paulo guardava seu modo de agir? Lembremos de 1 Coríntios, segundo as minhas anotações, e 1 Coríntios 10. Elas costumam falhar. 1 Coríntios capítulo 10 é uma passagem que nós frequentemente usamos para falar sobre como nós devemos nos comportar. 1 Coríntios 10, 31, Paulo está falando das liberdades cristãs. Paulo está falando de como ele se comportava no meio dos irmãos e de como ele recomendava que os irmãos se comportassem. Ele está falando de comidas sacrificadas aos ídolos, ele está falando de comer carne e não comer. No final ele termina assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Irmãos, façam as coisas, ou deixem de fazer as coisas, para que Deus seja glorificado na vida de vocês. E ele continua falando: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para mulheres importantes, nem para a igreja de Deus. Juntando Tessalonicenses aqui, né? Uma tradução livre. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse era o procedimento de Paulo. Lembra que ele fala: vocês sabem como foi que nós nos comportamos entre vocês. Como que ele se comportou? Não procurou seus próprios interesses, mas tudo o que ele fez foi para que Deus fosse glorificado. E assim, o amor de Deus alcançasse aqueles que ele ama, e Paulo não fosse um empecilho no meio do caminho. Irmão, só não seja uma barreira. Poder e convicção virão quando forem necessários, mas não seja uma barreira. Com o seu procedimento, não dê um testemunho contrário daquilo que você está pregando. É só não ser um empecilho. Boa. É só não ser um empecilho. A nossa incoerência, a diferença do discurso entre o que os cristãos anunciam e que os cristãos fazem é um problema. E não considere que o mundo está mais afeito aos cristãos porque há um número gigantesco de evangélicos no Brasil e de crescimento constante. Quantos desses evangélicos são convertidos, nós não podemos precisar. Mas uma coisa nós sabemos: os eleitos não procuram seus próprios interesses e fazem tudo para a glória de Deus. É isso que nós estamos vendo no cristianismo brasileiro? Talvez não. E nós seremos perseguidos por causa dos erros de outros. O que nós faremos? Oraremos por aqueles que erram, oraremos por aqueles que nos perseguem. E em nós não será achada falha. Para que as pessoas digam assim: eu conheço muito crente, nós já ouvimos isso, conheço muito crente, mas vocês são diferentes. Eu ouvi falar muita coisa de evangélico, mas vocês fazem o que falam. Isso será um testemunho que pode não fazer essa comunidade de fé
estourar na mídia. Não esperamos isso. Mas fará uma semente de vida brotar no coração de todos que nos ouvem, porque ela será regada com a vida que nós levamos. E aí, dia a dia, o Senhor acrescentará àqueles que estão sendo salvos. Essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso desejo. Vamos pregar com palavras, regar com nossas ações, manifestando um amor dedicado que parte de uma fé prática, porque a nossa esperança é firme. Está fazendo sentido agora esse triângulo? Você é só o que liga o amor de Deus às pessoas que Ele ama. Leve o amor de Deus e não se preocupe em buscar poder e convicção, mas seja coerente nas suas ações, para não ser um empecilho à conversão das pessoas. Terminando, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Esse é um modelo bom para imitar. A igreja de Tessalônica é um bom modelo. Era uma igreja jovem, era uma igreja recente, era uma igreja resiliente, persistente. Era uma igreja que permanecia na fé que tinha recebido, testemunhava com a vida e com a morte, se fosse necessário. Primeiro com a morte do ego, a morte dos próprios interesses. Depois, se necessário, com prisão, como Jason foi preso. E teria sido morto se não fosse o pagamento de fiança. Em muitos casos, pessoas morreram pelo Evangelho. Talvez Jason só ficasse preso, se fosse realmente alguém importante. Agora, sejam imitadores de Cristo. Olhemos para esse bom exemplo de Tessalônica e imitemos. Sim, nós podemos imitar. Imitemos uns aos outros naquilo que é glorioso. Amém? Assim, vocês se tornaram um modelo, versículo 7, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, que eram regiões da Grécia próximas ali, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É muito bom quando a sua fama te precede. Quando você não precisa dar testemunho de si mesmo, porque as outras pessoas já ouviram dizer a respeito de você. Essa igreja era uma igreja que não era necessário defender a sua fé, defender sua autoridade, contar o que tinha feito. Não. As ações deles falavam tão alto que quando Paulo chegava, falava, você esteve em Tessalônica. Como é que são os irmãos de lá? Ouvi boas coisas, né? Nossa, eles foram perseguidos, mas eles perseveraram. Puxa, os irmãos de Tessalônica. Outros lugares da Escritura vão mostrar como os irmãos da Macedônia eram generosos em ofertar para socorrer as pessoas que precisavam. Acima de suas posses, muitas vezes. Prontos a cuidar, prontos a obedecer, dispostos. É esse tipo de fama que nós queremos. É esse tipo de testemunho que nós queremos. O nosso entorno aqui, que essa aqui é a nossa base de operação, mas as casas nossas são nossos postos avançados de missão. Começamos essa semana os cultos na casa do Henrique. Temos terça-feira a reunião de oração na casa do irmão Francisco. Frequentemente nossas casas recebem os irmãos. O que nossos vizinhos dizem de nós? Bom testemunho. Pessoas prontas a socorrer. Pessoas sorridentes, alegres, dispostas a dividir alegria e paz. Não causam problema para os vizinhos. Sua calçada não está suja. Sua grama está cortada, se bem que a nossa está alta, a gente está dando mau testemunho nisso. É porque grama aqui não vence. Aqui você cortou a grama numa semana, 10 dias vai estar parecendo um Pantanal. O que nós podemos fazer para que o Evangelho seja anunciado? Que testemunho as pessoas veem em nós? Queremos ser uma igreja modelo, inspiradora. Somos uma igreja pequena, e mesmo assim, podemos desfrutar de uma boa fama. Porque isso
se manifesta em 3 pontos. Lembrando, fé, amor e esperança. A fé, qual o testemunho da fé? Ela é operosa, ela é prática. Vocês, deixando os ídolos, se converteram a Deus. Irmãos, esse tipo de fé só pode aparecer em alguém que não tem ídolos no coração, em alguém que conhece a Deus e que serve ao Deus verdadeiro. Os ídolos nos fazem entrar para a malandragem. Os ídolos nos fazem nos ligar aos homens maus. Os ídolos nos fazem ser os religiosos que perseguem o Evangelho. São os ídolos que nos fazem olhar para César com esperança. Quando nós temos uma fé verdadeira e tiramos os ídolos do coração, o que acontece? Aparece uma fé prática, que não busca os próprios interesses e que usa da sua liberdade para a glória de Deus. Percebe? Tudo está ligado? Tudo está conectado. O amor dedicado para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ora, de que maneira nós servimos o Deus vivo e verdadeiro? Será que Ele precisa de algo das nossas mãos? Não, Deus tudo tem. O nosso serviço a Deus está diretamente manifestado em servir os nossos irmãos, em servir a igreja do Senhor, em cuidar daquelas pessoas que são o alvo do amor de Deus. Essa é a ponte entre o amor de Deus e aqueles que Deus quer amar. Isso é servir a Deus, é servir nos homens. Somos servos da igreja, do povo santo de Deus. Como nós manifestamos o nosso serviço a Deus? Servindo os santos. Esse é o amor dedicado. E mais, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso cristaliza a esperança. Em quem está a sua esperança? Em Jesus. Porque Jesus ressuscitou, e Ele nos livra da ira do Pai, e um dia nós estaremos diante dEle. Essa foi a nossa segunda exposição das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Chegamos até o versículo 10. Se fosse necessário fazer um breve resumo, irmãos, a fé, o amor e a esperança são o nosso caminho hoje. E nós precisamos compreender a vida cristã como um caminho. Não é algo que você vai fazer um dia e aquilo vai bastar. E você não deve se entristecer quando porventura falhar. Você deve entender que o seu problema com Deus foi resolvido. E Deus é favorável a você. E quando você falha, você deve retomar o caminho. Essa perspectiva de caminho. A vida com Deus é um caminho. A vida com Deus é um caminho. É todo dia levantar e andar. Escurece, levanta acampamento, espera, descansa. É o culto. No culto nós viemos para quê? O culto não é o fim, o culto é o tempo de descanso, afiar as armas, contar as novidades, encontrar os caminhantes conosco. É aqui que os peregrinos se ajuntam. Mas aí raiou o sol, desmonta as coisas, segunda-feira está aí. O jogo não é aqui, a vida cristã não é vivida aqui dentro dessas 4 paredes, é lá que eles precisam ver uma fé prática, um amor dedicado, uma esperança firme. Quando volta para cá, eu falhei na minha fé, tá tudo bem, vamos lá, vem cá, vou te ensinar, olha, a fé tem que ser assim, bora, essa semana vai ser melhor, e vai ser melhor. A fé vai ser mais prática, o amor mais dedicado, a esperança mais firme, porque você está ouvindo o Evangelho, está crendo na palavra, você vai vencer. Você não vai vencer porque eu estou dizendo que você vai vencer, e nem porque você está acreditando que você vai vencer, mas é porque o Espírito Santo de Deus age na palavra, e Ele vai levar você até a glória. Ele vai levar você, Ele vai levar sua família, Ele vai levar os seus filhinhos pequenos, Ele vai levar os seus filhos grandes, nós vamos chegar todos juntos, ninguém vai ficar para trás. Essa é a fé operante, esse é o amor dedicado, essa é a esperança firme. O que nós podemos fazer, irmãos? Nós podemos crer, nós podemos amar, nós podemos esperar.
Não sabemos o que o amanhã nos reserva. E não importa. Por fim, isso não é algo que é vivido individualmente. Isso é vivido como comunidade, como igreja. Isso é um convite. Se você faz parte dessa comunidade de fé, você está intimado a viver pelo que essa comunidade de fé crê. E ela crê em fé operante, amor dedicado e esperança firme. Esses são os nossos pontos de partida, ponto de descanso e ponto final. É onde nós vamos chegar. Você crê? Então haja conforme a sua fé. Essa fé se manifesta em coisas muito práticas. Procure saber onde a igreja está deficiente de serviços, para você se posicionar ali, para que a sua fé prática se manifeste em amor dedicado, você precisa servir. E não é o que você sabe fazer ou não, é onde está precisando ou não. Porque aprender, o Espírito Santo concede. Amém? Segundo, não deixe de reunir. As férias acabaram. Agora é jogo. Certo? Agora é sério. Descansou, curtiu, bagunçou, espero que não tenha encontrado os da malandragem. Se encontrou, se arrepende, seu crente, se converte. Senão os homens maus vão atrás de você para te comprar. E você vai ter um preço. Certo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, nós temos cultos aos sábados, 19h30, e nós vamos estar aqui. E nós vamos ter culto domingo às 10 da manhã, e nós vamos estar aqui. E a gente vai cantar tão alto que o mundo vai ouvir a nossa adoração. E as pessoas vão perguntar, de que caverna que está saindo esse barulho? Porque aqui é uma caverninha, vocês já repararam, né? Aqui é uma caverninha. A gente fica afastado da rua. Então a gente tem que cantar mais alto. E a gente não vai aumentar a caixa de som, não. Ok? Os vizinhos não vão vir reclamar do nosso som. A gente vai cantar com vozes. Porque com vozes eles não vão conseguir reclamar. Porque vão reclamar de quê? Se o pessoal está cantando muito alto, como é que eles vão reclamar disso? Não vão, certo? O som muito alto eles podem reprimir. A voz muito alta eles não vão conseguir. É aí que entra, entendeu? Pegou? Esse é o pulo do gato. E quando você estiver no seu trabalho, seja um testemunho da fé. Quando você estiver na sua escola, seja um testemunho da fé. E dentro da sua casa, pelo amor de Deus, seja um testemunho da sua fé. Os seus filhos vão crer ao ver a fé em você. Os seus pais vão crer ao ver a fé em você. As pessoas dão glória a Deus porque você existe, ou eles falam assim, Senhor, me dá fé para continuar acreditando, porque quando eu vejo esse cara aqui, eu duvido do Senhor. Você é um empecilho para a fé, ou você é um motivo para a fé? Que os homens glorifiquem a Deus, porque nós estamos ali. Amém? Essa é a palavra. Nós vamos